Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Organização e Método. Aqui você sabe, paz com base bíblica e científica. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, fique conosco, porque nós temos uma formação alicerçada na palavra do Senhor e também nos estudos das ciências sociais e humanas. É uma alegria estarmos juntos para essa conversa, as demandas da nossa casa. E vocês que nos acompanham já sabem que a nossa temática é: que culto é esse o vosso? Quando nossos filhos nos perguntarem, o nosso objetivo é o fortalecimento da doutrina bíblica, preservando o que de mais precioso nós temos recebido do Senhor. E neste programa permanece comigo a irmã Késia, essa família querida e linda, que representa 3 gerações da família Rosa. Paz do Senhor, Késia. Senhor Fernanda. Paz do Senhor aos irmãos. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. Irmãos, uma alegria nós estarmos juntos neste nosso segundo episódio. No primeiro episódio, nós falamos mais a respeito de vidas transformadas que alcançam gerações, que foi o que aconteceu com cada um de nós, não é isso? E agora, o nosso objetivo é falar sobre orientações mais práticas para as nossas famílias. E aqui nós temos um texto que nos acompanha para esse momento que nós temos um grande desafio, que é a perda da conexão entre as gerações, uma descontinuidade da herança espiritual que tem alcançado algumas famílias. Mas nós queremos aqui ler um texto que se encontra em Gênesis 49, 26, que rompe com essa demanda, porque nos apresenta uma bênção conectada às gerações. Que é um texto que fala da família de Jacó. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Então aqui nós temos uma continuidade da bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó e também dos seus 12 filhos, das tribos ali representadas, especialmente a respeito de José. Então nós queremos conversar um pouco sobre a autoridade espiritual que os pais têm sobre os filhos. Nós vamos conversar um pouquinho com Bel, com essa menina belíssima. Não é Bel só no nome, é bela de fato. Nós queremos falar um pouco sobre a autoridade espiritual das suas famílias e sobre o modo também, Bel, como os nossos cultos, os nossos seminários, as nossas aulas na EBD contribuem para formar a sua geração, contribuem para formar o seu caráter como uma serva do Senhor. Pai do Senhor. Então, ter o meu pai, o meu avô e o meu tio como pastor, com certeza é um privilégio. É uma honra, assim. Eu me sinto muito abençoada por Deus. E eu penso que as aulas do Manaim, seminários de jovens, o Evangelho Sem Fronteiras, não só contribui para a vida espiritual do jovem, mas como o nosso caráter na sociedade. Porque, querendo ou não, a nossa sociedade é uma sociedade que tá indo de mal a pior. Então, é muito difícil a gente encontrar pessoas com caráter como amar o próximo, honestidade, amor. E dentro da igreja a gente encontra tudo isso, a gente é acolhido. E eu lembro uma vez, numa reunião de jovens, que o professor de jovens ele falou que o nosso testemunho tem que ser na igreja, mas principalmente fora da igreja. Porque dentro da igreja a gente encontra essas características. Mas fora da igreja é muito difícil. E quando a gente é essa pessoa que acolhe, que tem o amor ao próximo, porque isso é bíblico, a gente vive bem em sociedade, as pessoas se aproximam da gente pelo nosso testemunho. E quanto mais as pessoas se aproximam, mais liberdade a gente tem de falar sobre a palavra. Não é chegar e sair falando, mas pequenas atitudes vão mostrando isso. E eu acho que as aulas do Manaim, o Evangelho Sem Fronteiras, Ajudam a fortalecer a fé? 100%, com certeza. Eu acho que é muito importante. Eu falo bonito, né? Bel, é muito importante o que você falou, no sentido de na igreja, que é o tema que nós estamos falando, nós temos esse acolhimento. Ou seja, ali nós estamos esperando que os irmãos tenham o caráter de Jesus. Mas uma coisa muito bacana que você falou é,
Fora da igreja, se nós não formos o sal da terra, do que valerá? Se nós não formos sal da terra e luz do mundo. Você também identifica isso nos irmãos que estão com você, nos jovens que caminham com você? Com certeza. Eu acho assim, quanto mais a gente vai se aproximando da igreja, eu acho mais Deus vai colocando amizades pra gente. Eu vejo, assim, que as minhas amizades, com certeza, foram amizades que Deus colocou na minha vida. Eu tenho 100% de certeza disso. Porque a gente vê que a gente tem uma afinidade maior, uma liberdade maior pra falar o que quiser. E é muito bom, porque são amizades que fortalecem a gente dentro da igreja. É claro que tá lá pra apoiar no que for, mas principalmente no sentido espiritual. Você quer fazer um propósito, a pessoa tá lá, sabe? Acho que isso é muito importante. Eu acho que a amizade na igreja, esse convívio dos jovens é fundamental. Crescendo juntos, se Exatamente. tornando fortes juntos no Senhor, com propósito juntos. Então, aqueles jovens que ainda estão distantes da casa do Senhor, certamente esse é um lugar importante que eles devem estar, não é, Isabel? Lá eles vão ter abrigo, vão ter acolhimento, vão ter uma boa palavra. Tem muitos jovens que não vão no Evangelho Sem Fronteiras porque eu não tenho amigos ou algo do tipo. Mas o meu conselho é, vá. Porque você vai criar novas amizades, você vai conhecer pessoas lá, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que... Eu acho que muitas pessoas não têm essa mentalidade por medo, por insegurança, mas quando chega, já tá enturmado em um grupo, sabe? Acho que isso é muito importante, os jovens se manterem unidos. Fazendo parte da Igreja Corpo de Cristo. Muito bom, Bela. Ela traz uma experiência para nós, né, Kézia, para os jovens que nos assistem, de como que também os jovens, um jovem como Isabel, pode viver essa experiência na igreja. Em um momento, Isabel fala assim, quando a gente está com um propósito, ou quando a gente está passando por um momento difícil, a gente tem outros jovens ali em que nos ajudam numa madrugada, que nos auxiliam numa oração. E a importância, como Kézia disse, de levar essa palavra, de ser instrumento de salvação. Pastor Sérgio, depois dessa experiência tão rica da Isabel, o senhor vai contar para nós e para os irmãos que nos assistem como que os pais podem se posicionar com a autoridade bíblica nos seus lares, para ter esse ensino tão precioso, né? Para que as gerações permaneçam amando mais ao Senhor, né, Isabel? Eu vou me basear tão somente na palavra, porque quando os pais eles investem nos filhos e com a preocupação de ensiná-los a palavra do Senhor, levá-los a conhecer a palavra, o conhecimento da palavra já vai fazer com que eles venham a ter as suas experiências, porque a palavra, ela podemos dizer assim, é a bússola para todo o ensinamento que os pais necessitam para os filhos, para que eles possam se defender deste mundo, se defender nas universidades, se defender nos colégios, porque eles são, né, a gente sabe que eles sofrem com isso, e todo o propósito do adversário é levá-los, né, vamos dizer assim, a perda podemos dizer, dessa eleição, né, e nós somos chamados, nós somos eleitos, e você desvalorizar a salvação, mas a palavra, ela dá condições de vencer o mundo, e a fé, né, porque João já fala isso, o apóstolo João diz assim, que a fé, ela vence o mundo. Então a fé, ela vem por experiências da palavra, é o Espírito Santo presente, ele é muito criativo, o Espírito Santo, ele é muito dinâmico na vida do servo. Então o Espírito Santo presente vai ajudá-los a vencer o mundo, né? E a palavra, o conhecimento da palavra, porque a palavra ela dá condições de você dar respostas ao mundo, aquele que não conhece o Senhor, nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade ideológica hoje, em todo sentido, né, desvios de todos os tipos, né? É uma sociedade difícil, né, da gente até aceitar, né, como um evangélico. A gente está dando um testemunho, eles estão dando um testemunho para que o Senhor possa alcançar, resgatar esses que estão lá.
Agora, os pais devem confiar no Senhor. É um investimento de confiabilidade. Confiar, buscar no Senhor, porque o Senhor, Ele tem promessas. Quando a gente pega um Salmo 128, né, ou o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, é em vão aquele trabalho. Se o Senhor não estiver presente na vida do homem, é em vão tudo que ele faz. E os filhos, como eu disse, são herança do Senhor. São flechas na mão, né, do valente. Eu tenho flechas, né, no meu lar que eu pude. Glória a Deus. Então, 1, 2, 3, e mais elas hoje, né, as meninas. Então, a palavra diz que bem-aventurado o homem e enche deles a sua aljava, né? E a palavra, ela é a forma, é o meio para você vencer o mundo, conhecer a doutrina do Senhor. E uma boa doutrina é a sustentabilidade da salvação, da obra, da igreja, do corpo. É a doutrina. Ela, uma doutrina bem aplicada, sã, como a palavra diz, saudável, ela leva o homem a ter experiências no corpo, os dons, né, o batismo com o Espírito Santo, né, são experiências, né, que o Senhor usa o homem, capacita para que ele possa dar frutos, né? Então eu vejo que a palavra, se o homem, se a família buscar o conhecimento da palavra, ler a palavra, leitura da palavra, que é um recurso da graça também, leitura, o louvor, né, a busca, a madrugada, fizemos muita madrugada. Quando eu estava doente, muita madrugada, eu chegava a chorar para o Senhor. Um dia eu cheguei lá e falei assim, eu não estou aguentando mais. Aí veio uma palavra profética. A partir de hoje, é como o Senhor diz assim, vou resolver o seu problema da sua família. A partir daquele dia, ela também pediu a mesma experiência. Então, a partir dali, ela começou a ser curada e o Senhor começou a cuidar. A minha experiência na madrugada estava orando por ela e ela pedindo, Senhor, se o Senhor não resolver meu problema, ela teve... Então, a família junta, orando, buscando, confiando no Senhor. Tem que confiar bem. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Então, a gente, tendo uma família unida, com relação à espiritualidade, à vida espiritual, esse propósito é um propósito da família, é um propósito do pai, da mãe, dos filhos, e o Senhor, Ele honra. O Senhor, Ele honra, porque o Senhor promete aqui bens, né? Aquele que teme ao Senhor, ele vai ver os filhos de seus filhos, verá os filhos de seus filhos, a paz, né, sobre Israel, no geral, no espiritual, e o Senhor abençoará de Sião, desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Feliz será. Feliz será, e te irás bem, né? Então, é vitória para a família que busca o Senhor, que venha conhecer o Senhor, mas se entrega, tem que se entregar. O Espírito Santo, que é um homem que ele venha se entregar, colocar, dirige minha vida. O Senhor falou assim, o Espírito Santo que eu vou enviar, o Consolador, o Paracleto, né? Ele vai estar convosco, ele vos guiará e vos ensinará. Então, sem o Espírito Santo presente, essa experiência, fica difícil, porque é ele que guia. Então, é necessário a família estar nessa hora, imbuídas desse propósito, né? E de buscar o Senhor juntos, orar junto à mesa, como o Salmo 28, a mesa, né? A comunhão, a unção ali presente junto com a mulher, a videira frutífera ao lado da tua casa, ao lado, né? A videira, ela fala da salvação, ela fala do amor do Senhor Jesus, ela fala da igreja, ela fala, né, da alegria da salvação, fala de tudo. E a oliveira fala da unção, a roda da mesa, quer dizer, a família tem que estar como nós estamos aqui hoje. Vamos conhecer melhor o Senhor, aprender a conhecer, amar o Senhor e ter experiência, né? A Isabel, eu sei que ela tem experiência. O Senhor, né, assistimos o batismo dela, e ali eu sei que o Senhor falou profundamente ao coração dela, que ela poderia até uma outra hora falar sobre isso. Foi meu pai que me batizou. Que privilégio. Foi assim, bênção, muito né? especial para mim ali. Eu fiquei
E me pediram para glorificar naquela hora ali, eu não tive condições, né? Aí você... E é prático, né, pastor? Prático. Então é um exercício de fé, um exercício de tomar a palavra como referência, um exercício dela fazer parte dos nossos momentos de decisão, é um exercício de permitir então que a palavra de fato seja a principal autoridade dentro do nosso lar, né, pastor Eduardo? A gente queria também ouvir um pouco, porque o senhor teve testemunho dos seus pais, dos seus avós, e assim também tem sido para os seus filhos, para os seus sobrinhos, não é? O testemunho que contribui com uma força diferenciada para nos manter não só fortalecidos, mas manter a autoridade espiritual que nós precisamos. Hoje nós estamos em crise de autoridade no mundo, em relação às questões sociais, culturais, políticas, econômicas, mas nós temos uma autoridade espiritual máxima na nossa casa e o testemunho vivo. Pode contar um pouquinho para nós? Claro. Olha, quando nós olhamos para a palavra, irmã Kézia, desde o início, né, do Velho Testamento ao Novo Testamento, nós olhamos e vemos o Senhor tendo todo cuidado com as famílias. E se você olhar, algumas palavras, elas norteiam esse processo de cuidado de Deus com as famílias. Nós temos ali, eu entendo, na igreja primitiva, vocês estavam até conversando aqui, minha mãe estava falando, um dos segredos é a perseverança, né? A igreja primitiva, ela perseverava unânime todos os dias no templo. Então, se algo assim que me marcou era a perseverança dos meus pais em servir ao Senhor, em buscar o Senhor. E só essa simples atitude de perseverar já traz uma autoridade espiritual dos pais para com os filhos, né? Porque nós temos que viver aquilo que pregamos. O profeta, ele é a própria mensagem profética, né? Então, assim, os pais, eles têm que ser a própria mensagem. Então, quando você mostra que a prioridade do lar é o Senhor, é a obra, é o chamado, isso já traz uma autoridade espiritual sobre os seus filhos, porque os seus filhos estão olhando, estão vendo. E assim, eu lembro também de algo muito especial dentro também da questão de corpo, mas também a questão de um legado, né? Nós deixamos e podemos deixar muitos legados, mas todos eles uma hora passa, pelo tempo, pela ação do tempo, do esquecimento. Mas eu me lembrei aqui daquela viúva em que Eliseu, ele aumentou o azeite, né? E ela usou o legado espiritual para atrair a questão, né, da bênção de Deus para sua família. Porque ela simplesmente chegou e falou assim, olha, o meu marido, filho dos filhos dos profetas, temia ao Senhor. Aquela mulher estava numa condição completamente vulnerável, né? Os filhos sendo levados para a escravidão, faltando recurso, mas aquilo ali atraiu o olhar do profeta. Ou seja, primeiro ela não pediu socorro aos vizinhos, a amigos, ela pediu socorro ao corpo, ao profeta, né? E ela lembrou do legado espiritual do seu marido. Ele era um homem temente ao Senhor. Então aquilo ali atraiu o olhar do profeta para atender a necessidade. Ou seja, o legado espiritual que os pais deixam para os filhos é o principal legado que você pode dar. Primeiro, é ele que garante que seus filhos não serão escravos do pecado, né? Primeiro aspecto. E é ele que garante que mesmo quando você não estiver aqui, nos momentos mais difíceis da vida da sua família, da sua descendência, o legado espiritual vai ser a garantia do olhar de Deus para ajudar, para trazer o recurso, para trazer o Deus da provisão, para ajudar na provisão, ajudar no mantimento, seja na necessidade que for. Ou seja, né, mais uma vez a gente vê na palavra a importância do corpo, a importância de perseverarmos e a importância de deixarmos um legado espiritual. Tudo isso traz autoridade para os pais sobre os filhos e também sobre a família, né? E eu entendo que esses são pontos cruciais e que eu vivi com os meus pais e tenho tentado transmitir para as minhas filhas e creio que elas irão transmitir para os filhos delas. Feliz será. Feliz será. Uma grande bênção, né? Com o pastor Eduardo, nós convidamos a você que nos assiste
Se você está passando por dificuldade com seus filhos, está se sentindo sozinho, vá a uma das nossas igrejas, não é, pastor? A igreja mais próxima da sua casa. Assista a um culto, converse com os irmãos. Ali tem um grupo de irmãos que podem te ajudar em oração. Se você é da nossa igreja, use os recursos da graça, use os meios de graça e se fortaleça no corpo, onde nós temos grandes experiências. E a irmã Elizabeth vai encerrar esse episódio para nós, falando sobre a persistência da oração. É uma palavra tão gloriosa que ela nos trouxe e que nós vamos compartilhar com você que nos acompanha. A perseverar é a palavra-chave, né? Não podemos ficar olhando as dificuldades, porque elas existem, são reais, mas não conseguem vencer as nossas orações, as nossas súplicas, é o derramar as nossas lágrimas na presença do Senhor e valorizar esta obra, valorizar a família de Cristo, esta família gloriosa que tem sido fundamentada na palavra de Deus, que tem sido para nós conselheira sábia e guia fiel. Elizabeth, quando nós oramos, nós podemos falar para os irmãos que nos ouvem, naquele mesmo instante o Senhor vai dar resposta de oração? Quando, no mesmo momento? A gente ora e a gente vai ter naquela hora. Não, porque realmente gera em nós uma ansiedade muito grande para isso. Mas o tempo e o modo pertencem ao Senhor. É no tempo dele, da maneira dele. Sabemos aceitar isso, né? E glorificar o Senhor sempre, porque Ele tem o melhor para nós. Ele está preparando o melhor, né? É aguardarmos no Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui com uma família querida, como Jacó disse a José, ramos frutíferos à beira do ribeiro, à beira da fonte, que viu alcançando, por meio da decisão que foi tomada, uma geração e outra e mais outra. Felizes são, não serão, felizes são, porque decidiram caminhar com o Senhor. Nós agradecemos muitíssimo por essa oportunidade de aprender mais com vocês, de conversar e também de nos alegrar pelas experiências que vocês compartilharam aqui. A paz do Senhor. Nós já vamos ficando, infelizmente, não é, Fernanda? Porque o episódio precisa concluir. Mas agradecemos muitíssimo, irmã Elizabeth, a paz do Senhor. Eu que agradeço, a paz do Senhor. A todos que nos assistem, especialmente a vocês. A paz do Senhor, né? Para todos que nos assistem, né? E sabemos que alguém vai tirar proveito, né? Isso aqui que muitos possam tirar proveito dessas informações, né? Das experiências. De todos esses anos de ministério. Todos esses anos de ministério. Glória a Deus. Ministério tem prova, né? São provados, mas é uma coisa gloriosa o ministério. O ministério é uma coisa, quando Deus diz assim, olha, você tem ministério, pode glorificar o Senhor, porque é algo maravilhoso e profundo. E Ele sabe que é provado, então, porque eles amaram. Eles podiam ter escolhido outra coisa e não querer o ministério, porque Eles sabem o que nós passamos na prova. Eles passaram juntos. Mas eles amaram o ministério também. Glória a Deus. Ministério é a vida, como dizia o pastor Jadeti, né? Ministério é a vida. Glória a Deus. É isso mesmo. Obrigada, pastor. Amém? Paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Isabel. Muito obrigada. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe e que esse testemunho, né, certamente alcance alguns corações que precisam dessa bênção, precisam de esperança e tenho a certeza em Jesus, no corpo, há esperança para aquele que crê. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, Fernanda. Senhor, nós vamos encerrando por aqui, mas na próxima semana nós convidamos você a permanecer conosco para continuarmos essa conversa sobre as nossas famílias. Você que nos acompanha, não deixe de curtir, comentar, compartilhar a sua experiência também com a Igreja Corpo de Cristo, como você foi alcançado, como você foi sustentado em oração na igreja que te recebeu e agora como você também devolve essa bênção trabalhando na obra do Senhor. Também convidamos você a escrever para nós a sua experiência no nosso Instagram, @icm.organização e método. Lá tem tantos conteúdos especialmente elaborados para a nossa família. Convidamos você
também a conhecer os outros conteúdos disponíveis no YouTube da Igreja Cristã Maranata. Que o Senhor abençoe grandemente as nossas famílias. A paz do Senhor Jesus. Olha, Amém.